Senhor Jesus, meus irmãos, quero deixar uma palavra de Deus para o vosso coração, que se encontra no livro de Josué, no capítulo de número 14. Quero ler alguns versículos da palavra de Deus e deixar uma mensagem de Deus para o seu coração. A Bíblia diz assim: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades-Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe respostas, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel ainda no deserto. E agora eis que já sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra, e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. Meus irmãos, a Bíblia está relatando um acontecimento na vida de Calebe, servo de Deus, e Josué. E Calebe está fazendo um pedido a Josué, está lembrando a Josué a promessa que Moisés lhe fez quando ainda estava em vida. E a Bíblia diz que ele faz esta lembrança a Josué, e dizendo a ele: Olha, eu estou pedindo para você agora, você lembra do dia que nós estávamos juntos? Ele está citando um fato, um acontecimento. Ele está lembrando Josué de um acontecimento em que os dois estavam presentes antes de Josué ser o líder, e ele está pedindo o direito da sua herança ao homem de Deus, Josué. E nós vamos lá em Números, no seu capítulo de número 13 de Números, aonde é relatado essa história que Calebe está lembrando a Josué dentro desta conversa para pedir a sua terra em herança. O texto diz no capítulo 13 de Números, e no versículo de número 2, a Bíblia relata para nós que o Senhor fala com Moisés. O Senhor dirige uma palavra a Moisés, fala com ele e diz assim: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo o qual cabeça maioral entre eles. Meus irmãos, você que serve a Deus, você que leva uma vida com Deus, foi chamado por Deus. Eu quero deixar esse conselho para a sua vida, já no início desta mensagem. Quando nós somos fiéis a Deus,
Ele nos sustenta de pé, Ele mantém a nossa força ativa, para que possamos fazer a Tua obra, para que possamos continuar a caminhar na Sua presença, de forma íntegra. E o crente que é fiel a Deus, você que serve a Deus, leva uma vida com Deus, todos os dias, escuta, todos os dias, no automático, recebemos renovo de Deus. Se você levanta pela manhã e fala com Deus, se você durante o seu dia fala com Deus, se à noite você cultua ou presta adoração a Deus, seja numa igreja ou na tua casa, Deus está te renovando, Deus está te fortalecendo diariamente. E este é o texto que eu quero mostrar para os irmãos, e os irmãos vão ver o desfecho dessa história, o quão importante é para a vida de um servo de Deus, tudo que ele fala, tudo que ele pensa, tudo que ele absorve, e por que Deus chamou ele, qual é a minha responsabilidade, qual é a sua responsabilidade, como servos de Deus, chamados por Deus. O texto está mostrando para nós, meus irmãos, no capítulo 13 de Números, a história que Caleb está lembrando a Josué, que Deus, no versículo 1, fala com Moisés, fala: Moisés, eu quero que você envie homens para espiar a terra, eu quero que você leve homens até a terra de Canaã, que é a terra que eu prometi para Abraão, o meu servo, que daria a sua descendência. E ali está Moisés, agora cumprindo a vontade de Deus. Moisés agora vai conversar com homens. O detalhe importante é que Deus chamou líderes para espiar a terra. Deus não chamou qualquer um, Deus chamou pessoas que estavam à frente do povo. Deus está chamando pessoas que têm autoridade sobre o povo, dentro da nação de Israel, de cada tribo. Deus manda chamar os líderes. Olha só, porque esses que Deus chama, são aqueles que poderiam causar ânimo ou desânimo na vida do povo. Deus te chamou e você pode causar ânimo ou desânimo na vida de alguém. O que você está causando na vida de alguém? Já parou para pensar? Quando você sai de um culto, o que você fala desse culto? Ah, o culto não foi bom hoje, quando na verdade deveríamos estar perguntando para Deus, porque o culto é oferecido a Ele. Deus, o meu culto que eu ofereci foi bom hoje? E Ele deveria responder para nós. Não somos nós julgadores na casa de Deus que olhamos para saber se o culto está bom ou não. Se você busca Deus, é fiel, tem um renovo diário na tua vida, não tem como não sentir a presença de Deus num ambiente de adoração, seja este numa igreja, seja este lá fora, seja este ambiente de adoração dentro do teu lar, no teu serviço, em algum momento de devocional na sua vida. É impossível um servo de Deus não sentir a presença de Deus, porquanto Deus está presente. A Bíblia assegura e diz no livro do Apocalipse que Ele passeia entre os 7 castiçais de ouro, isto é, Ele passeia dentro da tua igreja, Ele caminha no meio do teu povo, Ele está presente junto com os teus filhos, e é tudo que Ele quis desde o princípio. É por isso que Ele falou: Moisés, faz um tabernáculo, eu quero habitar no meio do meu povo. Deus tem prazer em estar perto de nós, e Deus chamou aqui homens, cabeças, maioral entre eles, e disse: olha, eu peço que eles vão espiar a terra, eu quero que eles vão lá. E estes eram responsáveis
por animar ou desanimar o povo. Escuta, meu irmão, tem pessoas que não conseguem ganhar a família porque são responsáveis pelo desânimo da própria família. A sua atitude às vezes, a sua fala às vezes está condenando aquilo que você diz ser. Eu sou cristão, mas de fato eu ando desanimado. Eu sou cristão, mas toda vez que eu chego do culto, eu tenho um questionamento. Eu sou cristão, mas se eu vou para a internet, se eu assisto um vídeo, eu tenho inúmeros questionamentos. Se eu vejo algum outro na rua, eu tenho algo para falar. E você talvez fala isso dentro de um ambiente familiar. E você talvez seja uma pessoa como estes homens aqui que Deus chamou. Uma pessoa que tem influência, uma pessoa que está acima, uma pessoa que ocupa um lugar de destaque, e tudo que você fala, e tudo que você faz, e tudo que você pratica, e da forma que você anda, você está causando ânimo ou desânimo na vida de alguém. O que você está causando na vida daqueles que estão ao teu redor? Desejo de servir a Deus ou desejo de parar? A tua fala anima ou desanima alguém? Nós vamos ver esta responsabilidade dentro do texto bíblico e o quanto isso influencia na vida daqueles que me ouvem. É por isso que o profeta Isaías falou: o Senhor me deu uma língua erudita. O Senhor me deu uma língua erudita para dar uma palavra ao cansado. O Senhor me deu uma língua sábia, uma língua inteligente. O Senhor me deu sabedoria. O Senhor habita em mim para me dar uma palavra para levantar alguém, não para desanimar alguém. O que você está fazendo com aquilo que Deus depositou na sua vida, com o chamado de Deus na tua vida? Vamos continuar o texto e nós vamos entender. No versículo de número 18 ao 20, Deus falou assim: olha, eu quero que você envie o povo e vê que terra é aquela, e o povo que nela habita, se é forte, se é fraco, se é pouco ou se tem muito, e qual é a terra em que habita, se é boa ou se é má, e quais são as cidades que habita, se é arraiais, se é em fortalezas, também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não, esforçai-vos e toma o fruto de lá da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Meus irmãos, Moisés envia os homens e dá um conselho para eles: vai lá ver se a terra é boa ou se é má, se tem bastante gente ou não, se habita em arraial ou não, como que é esta terra, que povo que mora lá. Mas o que eu acho interessante dentro desse texto é que Deus já sabia de tudo isso. Deus já sabia quem morava lá. Deus já sabia se era arraial ou se era fortaleza, se a terra era grossa ou magra, se era boa ou má. Deus sabia e poderia ter falado a Moisés, porque Moisés falava face a face com Deus. O próprio Deus falou isso: olha, com qualquer um, com você Arão, com você Miriam, eu falo em profecia, eu falo em sonho, mas com o meu servo Moisés eu falo face a face. Deus poderia ter falado para Moisés, mas Deus não falou. Deus só deu uma ordem: envia homens para espiar a terra e trazer notícia da terra. Era para os espias ver a beleza da terra e causar ânimo no povo. Deus estava levando os cabeças para que quando eles voltassem, quando eles liberassem uma palavra, todo mundo ia dar ouvidos para eles. Por quê? Porque era a cabeça da tribo, eram os responsáveis que guiavam a tribo. Então Deus falou assim: ó, vai lá, pega os maiorais, leva, e para falar como é a terra. Deus já sabia de tudo, mas Deus não falou nada. Deus não falou nada. Deus queria que eles olhassem, confiassem, acreditassem na palavra dele e voltassem com boas notícias para o povo.
E o texto continua dizendo, no versículo 21, que eles subiram na terra, que eles começaram a andar por toda a terra, foram do sul ao norte, eles começaram indo para todo lado, eles passeou, eles foi, eles voltou, eles viu a terra, se era grossa, se era magra, eles viu do fruto. A Bíblia diz, meus irmãos, que eles cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens para carregar um cacho de uva. 2 homens para carregar um cacho de uva. Eles viram tudo isso. Eles viram que a terra era boa. Também trouxeram romãs e figos. Ele viu que a terra era boa. Eles passeou. Eles andou por toda a terra. Eles espiaram a terra. Eles viram o povo que morava lá. Eles viram que a terra era boa, que a terra manava leite e mel. E a Bíblia diz no versículo 25, que depois de 40 dias, eles voltou para a terra deles, no meio do povo de Israel, com notícias. No versículo 27, a Bíblia diz que todo o povo se achega, vem Moisés, vem Arão, e agora eles vão liberar a notícia. No meio desses 12, estavam Josué e Calebe, e os homens tomou a palavra e começou a dizer para Moisés: Moisés e todo o povo, é verdade, a terra mana leite e mel, o que Deus falou é verdade, a terra é boa, está aqui o fruto. 2 homens para carregar um cacho de uva. Olha que terra boa, que terra maravilhosa. Imagina o povo ouvindo esta notícia: nossa, essa é a terra que Deus vai dar para nós. Só que, meus irmãos, no versículo 28, eles começaram a dizer: mas tem gigante que mora lá, o povo lá é forte, a gente aos olhos dele é que nem gafanhoto, a gente é que nem formiga, é como nada aos olhos dele. Eles começaram a se diminuir. Eles começaram a olhar para eles e dizer assim: não adianta nem tentar. Lá o povo é muito forte. A gente vai perder se a gente tentar lutar contra eles. E agora eles começam a liberar uma palavra de desânimo, com todo o povo ouvindo. É verdade, a terra boa, mas Deus não falou que tinha gigante lá dentro. Deus poderia ter falado tudo, e Deus não falou nada. Deus manda os maiorais, eles vêm com notícia e começa a desanimar o povo. O povo agora ficou com medo, o povo agora ficou apavorado. Tomou-se uma aflição na vida do povo por causa daquela notícia. Que notícia você está dando de tudo aquilo que Deus prometeu para você, para sua família, para sua casa? Deus falou, mas nada se cumpriu, mas nada está dando certo. Mas qual é a sua reação? Qual é a sua reação diante de tudo que Deus tem falado e mandado você fazer? Você tem animado aqueles que estão à sua volta, ou você tem desanimado eles? A Bíblia diz que o ânimo do povo começou a decair. A Bíblia diz que o povo começou a ficar triste. A Bíblia diz que o povo ficou desanimado. A Bíblia diz que o povo ficou desacorçoado. E o povo começou a chorar. E o povo começou a ficar no estado de choque. E no versículo 30, Deus vai mostrar a postura de um servo de Deus. No versículo 30, a Bíblia diz, do capítulo 13 de Números: então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente vamos prevalecer contra ela. Alguém se levanta e diz: olha, gente, todo mundo fica quieto, vamos parar com esse choro, com essa conversa, porque quem falou conosco foi Deus.
Quem liberou a palavra que nos daria a terra foi Deus. Agora a Bíblia vai mostrar a postura de quem serve a Deus verdadeiramente, de quem é como os montes de Sião, que confia no Senhor e não se abala, mas permanece para sempre. É esta atitude que você tem que ter diante da palavra de Deus, a palavra que Deus liberou ao teu respeito, a palavra que Deus liberou que vai cumprir na tua vida. Esta é a postura que você tem que ter diante de Deus, diante de todos aqueles que estão nos ouvindo. Mas mesmo assim, ainda os cabeças do povo, no versículo 33 diz: a gente é que nem gafanhoto. Josué e Caleb está dando uma palavra de ânimo, Caleb está fazendo todo mundo se calar, e ainda assim eles estão dizendo: a gente é que nem gafanhoto, a gente vai morrer, a gente vai morrer, eles são muito grandes. Aí no capítulo 14 o povo começa a chorar, o povo começa a querer voltar para o Egito. Olha, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, começaram a murmurar, porque estavam ouvindo uma palavra de quem era para estar animando eles. Começaram a murmurar, começaram a falar contra a liderança, começaram a falar contra os homens de Deus, por causa de uma palavra. Eu posso causar no coração de quem me ouve uma ira, uma contenda, uma cólera, uma raiva contra a vida de um servo de Deus. Na minha boca precisa sair coisas boas, boas palavras, palavras de confiança, palavras que vai levar todos que me ouvem a acreditar em Deus, a acreditar que Ele é real, que Ele é fiel, que Ele é poderoso para cumprir toda a palavra que Ele fala. Porque não é uma luta que vai determinar o nosso final. O incrédulo só terá voz ativa se alguém lhe der ouvidos. Quem não persevera não conquista nada. Quem não persevera sempre estará desanimado, sempre estará com o semblante caído, nunca vai conseguir se reerguer. Fica dando ouvido para quem não é para ouvir, fica ouvindo mensagens que não é para ouvir, fica atrás de pessoas que não conhecem a Deus, que não tem intimidade com Deus, que não tem uma vida com Deus, e fica numa vida de desânimo, numa vida de semblante caído. Sempre fará as coisas pela metade, sempre haverá murmuração por falta de conquista. Olha aqui para mim, se Deus liberou uma palavra que vai acontecer, acredite nesta palavra, não dê mais ouvido a ninguém que diga contra a palavra que Deus falou. Não deixe esta palavra entrar no coração da tua família, dos teus filhos, da tua casa. Sirva a Deus com fidelidade, sirva a Deus com alegria, com ânimo, sempre em pé. Olha aqui, o povo começou a dizer: ah, se a gente morresse na terra do Egito, ou se a gente morresse nesse deserto era bem melhor, por causa de uma palavra. Olha a responsabilidade que nós temos, liberar palavras que vai levantar alguém, ou vai destruir a vida de alguém, ou vai acabar com alguém. Escuta o que eu vou te dizer. Nós não sabemos realmente o preço que foi para Jesus na cruz, naquela cruz pesada, na via dolorosa, para que pudesse conquistar a vida de alguém que hoje se rendeu a Cristo, para eu chegar
acabar com uma palavra de desânimo e acabar com a estrutura de alguém, eu preciso tomar cuidado com o que eu tenho falado com alguém. Você foi chamado para abençoar, você foi chamado para levantar alguém, você foi chamado para dar bons conselhos, você foi chamado para colocar alguém de pé, você foi chamado por Deus para a restauração da vida de alguém. Olha o que aqueles homens causou no meio do povo, inflamou toda uma geração, tribos em cima de tribos, homens, mulheres e crianças, começou a desfalecer, começou a desanimar e preferia ir para o Egito, preferiram morrer no deserto do que acreditar na palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa, mas se você que tem influência no meio do povo liberar uma palavra que coloque alguém para baixo, eu sou capaz, você é capaz de colocar alguém no fundo do poço. Toma cuidado, porque custou muito caro uma alma. Olha o que o texto diz. Não seria melhor a gente voltar para o Egito? No versículo 4, vamos levantar um líder para a gente voltar para o Egito. Vamos levantar alguém que conduz a gente de volta para a escravidão, para a humilhação, para aquela vida de podridão, por causa da descredibilidade que alguém liberou sobre ele. É verdade que eu, como cristão, você, como servo de Deus, temos que olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Mas existe alguém que está olhando para você, existe alguém que está olhando para a minha conduta, existe alguém que está vendo o que eu estou fazendo, falando, e está depositando a confiança, acreditando que eu sou um homem de Deus, acreditando que você é um homem, uma mulher de Deus, e por isso estão seguindo a palavra que você está falando. O que você está falando? O que você está fazendo com aquilo que Deus te deu, com a posição que Deus te colocou? Ah, Ezequiel, eu te coloco por atalaia. Se eu mandar você falar uma palavra e você não falar para o ímpio, ele não se converter, o sangue dele eu vou cobrar da tua mão. Toma cuidado, crente, servo de Deus. Mas a Bíblia diz: Moisés abaixa a cabeça, Arão abaixa a cabeça, Josué, no versículo 6 do capítulo 14, rasga a veste dele e dá uma palavra de ânimo para o povo. Caleb tentou dar uma palavra, mas o povo estava inflamado. Agora Josué toma a palavra e vai dizer para o povo: dos que espiaram a terra e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra muito boa, gente. Se o Senhor se agradar de nós, se a gente parar de pensar em voltar para trás, murmurar contra os servos de Deus, Ele vai colocar a gente nesta terra. Ele vai dar para nós esta terra que mana leite e mel. Foi Deus que prometeu, servo fiel. Não tem mais o povo desta terra, mas o povo estava inflamado por derrota, porque alguém que tinha autoridade liberou uma palavra de derrota. Você tem autoridade para influenciar, não libere palavras de derrota, não fale mal contra os teus irmãos, não diga nada contra a tua liderança, sirva a Deus com alegria.
O povo estava inflamado. Josué libera uma palavra de ânimo: olha, é só a gente agradar a Deus que Deus vai dar para nós a terra. Mas no versículo 10 do capítulo 14 de Número, toda a congregação desejou apedrejar Moisés e Arão. Olha as consequências de uma palavra má dirigida. Olha as consequências. Toma cuidado, meus irmãos. Libere uma palavra de ânimo para alguém. Esta palavra levará alguém a conquistar muitas coisas, a levantar o ânimo. Libere uma palavra a alguém que vá levantar alguém. Não libere nenhuma palavra de derrota para ninguém. O povo deseja apedrejar, e a Bíblia diz que a glória do Senhor aparece na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Escuta, se você é um filho de Deus, que busca fazer a vontade de Deus, fica tranquilo se alguém se levantar contra você. A glória de Deus aparecerá sobre a tua vida, e a tua proteção será o Senhor dos exércitos. A Bíblia diz que o Senhor, o próprio Deus, deseja destruir o povo. Moisés intercede pelo povo, e o povo não morreu, mas não conquistou a terra. Não murmure, porque você pode ficar sem a bênção do Senhor. Mas olha a ação de Deus na vida de quem é fiel. Você precisa ser fiel a Deus. Você precisa, olha a ação de Deus na vida de quem é fiel, na vida de quem não murmura, na vida de quem não tem uma vida que olha para trás, que olha para baixo, que só vê desânimo e derrota em tudo. Olha aqui, no versículo 7 do texto que nós lemos do capítulo 14 de Josué, o versículo 7, agora Caleb está dizendo: eu era da idade de 40 anos quando Moisés, o servo de Deus, falou comigo que ia me dar a terra. Ele enviou a gente lá em Cádiz Barneia, eu tinha 40 anos. Olha, escuta, e eu perseverei em seguir ao Senhor. Isaías capítulo 40, versículo 29, ele dá força ao cansado, ele multiplica a força do que não tem nenhum vigor. Os que esperam no Senhor renovarão as tuas forças, subirão com asas como águia nas alturas, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Continua servindo a Deus. Olha a palavra agora do servo de Deus, Caleb. Ele está dizendo: o Senhor me conservou, no versículo 10. Já passou 45 anos e o Senhor me sustentou até hoje, e eu estou perseverando. O Senhor me livrou até hoje. Eu tenho 85 anos e eu estou com a mesma força, eu estou do mesmo jeito, eu ainda aguento lutar, pelejar, porque eu sinto a graça de Deus na minha vida. Permaneça fiel, meu irmão. O tempo vai passar e Deus vai te sustentar de pé. O tempo vai passar e Deus vai continuar guiando a tua vida. Permaneça firme com Deus todos os dias. No versículo 11, ele diz assim: e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal agora é a minha força para a guerra, para entrar, para sair. Eu estou do mesmo jeito. Por quê? Porque quem serve a Deus não desfalece. Porque quem é fiel não desfalece, porque quem é fiel não perde a força. Lembra lá no começo da mensagem? É no automático. Deus tem renovo todo dia para a nossa vida. Deus tem sustento todo dia para a nossa vida. Não vai perder a força, não vai ter desânimo, vai continuar firme com Deus e não vai temer o inimigo. No versículo de número 12 ele vai dizer assim, ó: agora dá minha terra para mim.
da terra que o Senhor falou naquele dia. Eu sei que os anaquins moram lá, os gigantes moram lá, homens guerreiros, homens fortes. Ah, mas se porventura o Senhor for comigo, eu vou expelir eles de lá. A força de Deus estará comigo, como o Senhor falou. Eu continuo acreditando na palavra que Deus falou. Eu continuo acreditando no que Deus falou comigo. Ah, pode passar o tempo que for, eu continuo acreditando. Eu estou com 85 anos, mas eu estou forte, porque eu sei que Deus está comigo. E se eu entrar lá, eu sei que eu vou conquistar. O gigante está lá, porém o Senhor é comigo. E o versículo 14 diz: portanto Hebron foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. E aí, meu irmão, o que você tem feito com o que Deus colocou nas tuas mãos? Qual é a palavra que você tem liberado a respeito daqueles que te ouvem? Está acreditando em Deus? Está perseverando em Deus? Se porventura você entrou no caminho daquele povo que por causa da murmuração perdeu a terra prometida, eu dou um conselho de Deus para você hoje aqui: persevera naquilo que você aprendeu, persevera naquilo que você tem ouvido da parte de Deus, porquanto Deus será contigo e haverá conquistas para a tua vida. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Permaneça firme com Deus. Vai valer a pena. Vai valer a pena. E Deus será contigo todos os dias. Acredita. Seja como Calebe. Passe o tempo que passar, permaneça com Deus. Passe o que passar, permaneça com Deus. As tuas forças serão renovadas, o teu caminho será renovado, você será vivificado por Deus todos os dias da tua vida. Acredita nesta palavra, no nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe você, a sua família, e a sua casa sirva a Deus, e a tua casa sirva a Deus, no nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus em Cristo vos abençoe.